Queridos, dando prosseguimento à nossa série de sermões na primeira carta de Paulo aos Coríntios, convido-os a abrirem em 1 Coríntios 1, de 10 a 17, o nosso texto dessa manhã. Primeira Coríntios capítulo 1, versos 10 a 17. Primeira Coríntios 1, de 10 a 17, diz assim, a Escritura. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Não, graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa carta. Obrigado por essa realidade que foi descrita aqui, que foi trabalhada pelo Senhor nessa igreja, para o nosso bem também, para o bem deles, mas para o nosso bem também. Pedimos que o Senhor use essa palavra para falar aos nossos corações, que o Senhor nos dê da tua graça, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Você faz parte de algum grupo de interesse? Eu sei que aqui na igreja tem vários grupos de interesse, inclusive a gente estava fazendo uma listinha um dia desse para você entrar num deles. A gente tem o pessoal do futebol, do vôlei, do kart, tem os dorameiros. Os dorameiros são um grupo de interesse bem grande aqui. Mas aqui na igreja pode ter outros grupos de interesse que a gente não sabe. As pessoas se unem. Tinha um tempo que as pessoas se uniam para jogar um jogo chamado Zombicide. Eles gostavam de zumbis. Era bem legal. Isso é natural. A gente gosta de se juntar a outras pessoas que têm gostos parecidos com os nossos, para a gente fazer coisas juntas, essas coisas que nós temos em comum, para a gente conversar sobre essas coisas que nós temos em comum. E as pessoas fazem isso naturalmente. E olha, as pessoas fazem cada grupo estranho. Eu estava pesquisando, fui atiçar minha curiosidade. Eu espero que não tenha grupos como esses aqui na igreja, mas tem alguns grupos bem inusitados. Por exemplo, desde 92 foi criado o chamado Fã-Clube do Rato. É bem nojento, né? O fã-clube do rato foi criado para pessoas que amam, que adotam e que querem cuidar dos seus ratinhos. E acredite se quiser, esse fã-clube já teve 600 pessoas espalhadas em 12 países diferentes. Tem também chamado um outro grupo chamado The Ejection Tie Club. Ele foi criado para reunir pilotos que se ejetaram de aviões e sobreviveram, claro, né? Só que tem um detalhe. O assento ejetável tem que ser da marca Martin Baker, porque foi algum deles que fundou o grupo. E o grupo conta com mais de 5.000 sobreviventes. Impressionante. E acredite se quiser, tem um grupo também na Índia chamado Associação dos Mortos. São pessoas que foram consideradas mortas pelo governo da Índia e que se juntam a outras pessoas para provarem para o governo que ainda estão vivas. São vários grupos que existem. Vários grupos de interesse, alguns por causas, outros por diversão. Mas tem um grupo de pessoas que é o mais comum de existir, que são os fã-clubes. E esses de longe são os mais chatos também.
Primeiro porque as pessoas dos fã-clubes, elas se acham donas daqueles que a admiram. Ninguém pode falar da pessoa que o fã-clube está homenageando se ela não fizer parte do fã-clube. E só faz parte do fã-clube quem fizer por merecer. Não é qualquer um que entra num fã-clube, não. Você tem que ser fã de verdade. Segundo, porque os fãs, eles exigem daqueles que admiram que eles sejam reconhecidos. Que eles sejam atendidos imediatamente por eles. Sob pena de acabarem com o fã-clube. Outro dia desses, estava, só citando de passagem, os fãs do Luan Santana brigando no Instagram porque ele não postava mais nada. E disseram, nós vamos acabar com o fã-clube. E ele teve que postar de novo, porque senão eles iam acabar com o fã-clube. É isso, eles exigem ser atendidos. E terceiro e principal, porque fã-clubes são mestres em brigar com outros fã-clubes potenciais rivais. Já viu? Michael Jackson versus Prince. Cristiano Ronaldo versus Messi. Marvel versus DC. Eles não conseguem conviver em paz. Eles precisam diminuir o outro. Eles precisam brigar com o outro. Essa é uma característica bem comum dos fã-clubes. E sabe, foi justamente esse tipo de coisa que começou a aparecer na igreja de Corinto. Fã-clubes. Eles inventaram de fazer isso. E hoje nós vamos ver o que o Senhor acha dos fã-clubes no meio da igreja. E Paulo vai mostrar qual é a visão dele para quem toma esse tipo de iniciativa. Em resumo, hoje nós vamos ver que Cristo nos chama à unidade em torno dele, somente dele, e do seu evangelho. Cristo nos chama à unidade em torno dele e do seu evangelho. Nós vamos ver isso em 2 pontos. E o primeiro deles é que as divisões na igreja contradizem e envergonham o evangelho que nós pregamos. Na semana passada nós começamos a estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios e pense num grande desafio que nós vamos ter. Uma carta muito difícil, porque uma igreja muito complicada. Corinto era uma igreja muito complicada. E principalmente vai ser difícil estudar, sabe por quê? Porque nós nos parecemos com eles. Nós vamos nos ver muitas vezes na igreja de Corinto. A igreja de Corinto ela foi muito abençoada por Deus com dons espirituais. Ela foi abençoada por Deus com conhecimento da palavra. Foi abençoada com Deus por um testemunho firme da fé que eles tinham em Cristo, como a gente vê nos primeiros versículos da carta. Mas parece que essa riqueza toda subiu à cabeça deles. Porque cerca de 3 anos depois que Paulo saiu de lá, Paulo ficou 1 ano e meio lá, mas 3 anos depois, ele estava em Éfeso e ele recebeu notícias daquela igreja, nada animadoras. Uma igreja que tinha divisões, escândalos sexuais, mau uso da liberdade cristã, cultos desordenados, doutrinas falsas fazendo parte da vida da igreja. E ninguém fazia nada. Tudo isso acontecendo e, ok, segue a vida. Se você ouvisse essas notícias, que palavras você escreveria naquela igreja? Eu provavelmente daria um baita pé na porta e diria, Marcel aos Coríntios. Vocês estão loucos? Que balbúrdia é essa? Parem agora, eu estou indo para ir agora para resolver com vocês. Ponto final. Mas Paulo, graças a Deus que o Espírito Santo e Paulo, que foi usado por ele, não pensavam assim dos coríntios. Mesmo com todos os problemas que aquela igreja apresentava, você vê que Paulo começa a carta louvando a Deus pela vida deles e dizendo, olha, embora tudo isso esteja acontecendo com vocês, e eu sei o que está acontecendo, eu sei que vocês são meus irmãos. Eu sei que vocês foram chamados pelo Senhor para serem santos e foram chamados para terem comunhão com Cristo. Não fui eu que escolhi vocês, foi o Senhor que escolheu vocês. É por isso que Paulo, ele tem um tom diferente do que nós teríamos. E esse aspecto da comunhão que ele fala com o Senhor Jesus no verso 9 é justamente o primeiro aspecto que ele vai tratar. Porque é fundamental para a vida da igreja. Se nós não resolvemos muitos dos nossos problemas, é porque nós temos problemas sérios de comunhão com Deus e uns com os outros. Veja o verso 10, o que diz. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis
todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa carta. A gente vê depois isso lá no final da carta, capítulo 16, verso 8. E lá veio uma turma da casa de Cloe dizer que a coisa estava feia em Corinto. Não sabemos quem era Cloe. O nome dela só aparece uma vez em todo o Novo Testamento, só nessa vez. Talvez uma parte da igreja se reunisse na casa dela, como foi o caso de Lídia, a igreja de Filipos. Outros sugerem que ela fosse uma comerciante, e ela e os da sua casa passavam nas duas cidades, Corinto e Éfeso. A verdade é que não dá para saber. O que a gente sabe é que a igreja de Corinto sabia quem era ela. E a igreja de Corinto sabia quem na casa dela estava lá e quem viu. E a fonte ela foi revelada por Paulo para que não se criasse mais brigas em torno disso. Imagina só, Paulo fica sabendo, quem foi? Acho que foi o pessoal de Cefas, certeza. Não. Paulo já diz, inclusive essa é uma grande lição para nós. Quer resolver um problema de verdade, em vez de ficar fazendo fofoca? Primeiro, procure diretamente os envolvidos. Não vá para outros. Segundo, tenha coragem de dizer quem foi que te contou. Eu fiquei sabendo. Não. Alguém te contou. Diga para a pessoa. E sabe por quê? Paulo fez isso? O pessoal não ia ter coragem de chegar para dizer para Paulo e inventar uma história. Olha, Paulo, fiquei sabendo aí que tem um negócio aí. Não, porque Paulo ia confrontar as duas partes, se fosse mentira. Ia ficar feio para quem tivesse inventado. E o problema, de fato, era muito grave. Irmãos da mesma igreja criando divisões, brigando entre si. E não bastasse isso, eles ainda adotaram, sem autorização, diga-se de passagem, nomes para patrocinar os seus grupinhos. Via um e dizia, e vê que tem uma escalada, né? Paulo coloca na subida. Eu sou de Paulo. Paulo tinha plantado aquela igreja. Paulo evangelizou muitos ali. Os primeiros convertidos, quem viu daquela igreja foi Paulo. Vários se identificavam com Paulo por isso. Pastor plantador da igreja. Mas outros não. Tinha gente que dizia, não, Paulo não. Eu sou de Apolo. E Apolo, diz Atos 18, 24 a 28, ele era um judeu convertido de Alexandria que sucedeu Paulo naquela igreja. Tempos depois ele foi parar lá para pregar. E Apolo era um baita de um pregador. A Bíblia diz que ele era um homem fervoroso de espírito, eloquente e poderoso nas escrituras. E nessa muita gente deve ter dito, olha, eu sei que Paulo plantou a igreja e tal, mas Paulo era fraquinho na pregação. Bom mesmo era Apolo. Apolo, rapaz, quando ele pregava... Então, hashtag time Apolo. E aí vinha outro e falava, Paulo? Apolo? Não. Estou mais acima. Eu sou de Cefas. Cefas é o nome de Pedro em aramaico. Pedro, todos nós sabemos, Pedro era um exímio pregador. Pedro era um grande pastor, uma coluna da igreja. Pedro era um amigo próximo de Jesus, alguém que tinha moral, digamos assim, na igreja. E Pedro, para muitos, diferentemente de Paulo, era um apóstolo com pedigree. Pedro foi chamado por Jesus. Alguém viu Jesus chamando Paulo? E os coríntios falavam nisso. Então, time Pedro, sou do time Pedro. E aí vinha um quarto grupo levitando no meio da igreja, né? Quase que levitando. E eles olhavam para os outros de cima, assim, né? Eu sou a de Cristo. Pior grupo. Por que ele está dizendo com isso? Eu sou tão espiritual, mas eu sou tão espiritual que eu só sigo ordens diretas de Jesus. Eu não vou ouvir homens. Eu só sigo Jesus. Então não venha me ensinar coisa, não. Eu só trato com o chefe. Eu sou discípula de Jesus. Tá, mas e os outros coríntios eram o quê?
Todos eram discípulos de Cristo ali naquela igreja, todos. Mas nenhum deles agia como se fosse discípulo de Cristo. Por quê? Porque eles estavam dividindo a igreja em partidos para ficar brigando entre si sobre quem era melhor, para saber quem era melhor do que o outro. E pior, nenhum daqueles que nomeavam os grupos concordaria com um absurdo desses. Tanto é que quando Paulo sabe disso, a primeira coisa que ele faz é escrever: parem com isso. Parem com isso, não é isso que a gente prega. Não é isso o evangelho que a gente prega, porque dividir a igreja é justamente o oposto do que o evangelho prega. Veja que Paulo usa até no verso 13 figuras absurdas para mostrar que não fazia sentido o que a igreja estava fazendo. Ele diz assim: acaso está Cristo dividido? E tem uma outra pergunta sempre por trás dessas perguntas. Ele fala: Cristo está dividido? Então por que vocês, corpo de Cristo, acham que podem se dividir? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Então por que vocês, alguns de vocês, ousam comparar o que eu fiz com o que Cristo fez por nós? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Então como é que vocês agem, alguns de vocês, como se devessem lealdade a mim e não a Cristo? Queridos, dividir a igreja, desviar o foco de Jesus e focar em qualquer outro homem ou qualquer outra causa que não seja Cristo e o Evangelho, é negar a essência do Evangelho. Em João 17, nós lemos essa oração maravilhosa do nosso Senhor Jesus. E você percebeu que ele repete várias e várias vezes? Pai, eu rogo que eles sejam um. Eu rogo pela unidade deles, para que eles sejam um, como eu sou contigo. Que eles sejam em nós, um. Esse era o desejo do Senhor, desde a eternidade. E Jesus foi à cruz por isso. Para que nós tivéssemos a comunhão restaurada com Deus e uns com os outros também. Os crentes, eles só podem ser chamados de crentes cristãos porque essa é a única coisa que nos une. É a comunhão com Ele, é nos identificarmos com Ele, é a união que nós temos com Cristo. Todos nós. Ele é o nosso único Salvador. Ele é o único Senhor da igreja. Adotar partidos é o contrário disso. É dizer que há outros salvadores. É dizer que há outros focos na igreja que não sejam o nosso Senhor. Mesmo aqueles que adotam esse eu sou de Cristo, mas não se submetem à igreja do Senhor, eles estão dizendo que não são de Cristo, não. Porque o próprio Senhor que estabeleceu essa igreja, o próprio Senhor que estabeleceu líderes sobre eles. E eles estão dizendo, não, eu sou de Cristo, mas na verdade eu sou de mim mesmo. Além disso, Provérbios 6,19 diz que o Senhor abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Era justamente isso que eles estavam fazendo. E veja que Paulo ele faz questão, nos versos 10 e no verso 11, de chamar os coríntios de uma coisa. Ele chama de irmãos. E depois ele diz, meus irmãos. É de propósito. É como se ele dissesse, vocês são filhos do mesmo Pai Celeste. Vocês foram alcançados pela mesma cruz. Vocês foram batizados em nome da mesma Santa Trindade. Para estarem todos em comunhão com Cristo e uns com os outros. Por que vocês acham então, coríntios, que vocês têm o direito de deixar tudo isso de lado para criar fã-clubes no meio da igreja para ficar brigando entre si? Percebe que vocês estão desfazendo tudo aquilo que o Senhor fez por vocês? Por quê? Por que fazer isso? E a resposta é porque o foco de cada um deles estava neles mesmos. Não estava no Evangelho. Você já viu torcedor de time quando provoca outro torcedor? Como é que ele faz? Ele diz assim, meu time é melhor. Eu sou campeão, você não é. Mas no fundo o que ele está querendo dizer é, eu sou melhor do que você. Porque eu escolhi o time certo e você não. Então o que ele faz? Ou ele zoa muito o seu adversário, ou ele briga mesmo com o seu adversário, até que o seu adversário mude de time.
e vá torcer para o time dele. Não é lógico isso? O adversário vai mudar de time porque ele zoa e porque ele briga com ele. E na igreja, muitas vezes nós agimos como se tivéssemos times. Como se torcêssemos para times. Quando o time que nós temos é um só. Todos nós torcemos para o mesmo time. E olha, em vez de escolhermos esse time, nós fomos escolhidos para esse time. Nós somos unidos uns aos outros como irmãos, não pelos nossos méritos, não pela nossa própria vontade, mas pela graça de Cristo. Sabe o que isso significa? Que não há espaço para rivalidades entre nós. Nós não somos rivais. Então por que a gente faz isso? Por que a gente cria isso? Porque a gente olha, por exemplo, para irmãos de outras igrejas, de outras denominações e vê como rivais inferiores a nós. Sendo que eles foram salvos pela mesma graça que nos salvou. Por que a gente insiste em deixar de lado aquelas pessoas que são diferentes de nós na nossa própria igreja local? Como se o que nos unisse não fosse infinitamente maior do que o que nos separa. Porque a gente costuma, assim como os coríntios faziam, jogar pastores e pregadores uns contra os outros, como se eles fossem rivais, e criar rivalidades fictícias entre eles. Como se eles fossem adversários. Como se eles não fossem companheiros de ministério. Queridos, não há espaço na igreja do Senhor para rivalidade alguma. Não há espaço. A palavra de Deus está sendo clara. E quando nós criamos rivalidades entre nós, quando nós brigamos entre nós, é porque nós estamos nos colocando acima do Evangelho. Assim como eles fizeram. Nós dizemos que Cristo nos salvou pela graça, mas na prática a gente busca salvação em algo que a gente é, ou que a gente faz, quando a gente briga com o outro. Nós deixamos que as nossas preferências pessoais, nossas opiniões sobre diversas coisas, e a maioria delas nem é relacionada ao Evangelho, falem mais alto do que a palavra de Deus. E nós nos afastamos e até combatemos aqueles que são diferentes de nós em aspectos não essenciais de fé. Sabe por quê? Com medo de que o nosso reino desmorone. Com medo. Tiago capítulo 4, versos 1 e 2 diz: de onde procedem guerras e contendas entre vós? E ele diz: de onde? Senão dos prazeres que militam da vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Essa é a realidade de muitas igrejas. Algumas já estão com guerras tão grandes como a de Corinto que já perdeu a dimensão. Outras fazem guerrinhas localizadas. Às vezes a gente nem sabe das guerras, mas existem guerras. Mas a palavra de Deus está falando completamente contra isso no meio do povo dele. Nós somos um só. Quando qualquer coisa, querido, querida, que não seja Cristo, se torna o Senhor da sua vida, você vai achar que tem o direito e que tem um motivo justo para quebrar a comunhão com alguém que foi unido a você pelo sangue de Jesus. Pior, você vai transformar o irmão num rival. Isso é o anti-evangelho. Isso é uma vergonha para o evangelho. E sabe, muitos dos crentes hoje em dia, aqui no Brasil, no mundo, têm, por exemplo, colocado a política antes do evangelho. Preferências políticas fazem com que eu diga, olhe para outro irmão e diga, ele não é crente. Mas eu sou. Um irmão que se confessa crente no Senhor Jesus, que congrega comigo na mesma igreja, e eu digo, não, ele não é crente, não pode ser crente. Ele é inconsistente com a fé dele. Tá, e nós somos o quê? Nós não somos consistentes com a nossa fé. Nós pecamos, nós falhamos, nós agimos de maneira contrária à palavra de Deus. É um anti-evangelho fazer isso. Não coloque acima do evangelho nada. Nada.
Os muros que nós construímos, queridos, entre nós desfiguram o edifício que o Senhor já construiu e está construindo. Ele não precisa de puxadinhos. Ele não precisa de divisões no meio do edifício dele. Ele criou o edifício, ele mantém o edifício. Mas graças a Deus, porque ele não nos deixa à nossa mercê. Esse é o nosso segundo ponto. Nós devemos ser inteiramente unidos em Cristo e em prol do Evangelho. Vamos reler o verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A solução para o problema é apresentada antes do problema, aqui nesse texto. Paulo roga àqueles irmãos que eles acabem com as contendas, com as divisões, que eles sejam inteiramente unidos. E Paulo podia ter dado uma ordem direta, seca àqueles homens, porque o pecado que eles cometiam era muito grave. Mas ele não fez isso porque, mesmo diante de tamanha afronta ao Evangelho, Paulo sabia que ali estavam seus irmãos. Por isso Paulo preferiu falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor é isso aqui, ó. Eu digo, olha, você está pecando nisso, mas você é meu irmão mesmo assim. Eu te rogo. E ele roga amorosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que ele diz, nosso Senhor. Os coríntios eram crentes. Os coríntios serviam e amavam a Jesus, embora estivessem agindo de maneira contrária ao Evangelho nesse sentido. E é nessa certeza que Paulo apela justamente à comunhão, à relação que eles tinham com Jesus, para mostrar que o relacionamento entre eles também precisava ser restaurado. Veja que no verso 9 ele diz, o Deus fiel chamou vocês à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Foi o Deus fiel que chamou vocês. E ele diz, e é no nome desse mesmo Senhor, em que vocês têm comunhão, que eu apelo a vocês, que eu rogo a vocês, que vocês falem todos a mesma coisa. E falar a mesma coisa significa aqui entrar em concordância uns com os outros. Significa concordar absolutamente em todas as coisas da vida? Não, isso é impossível. Nós somos diferentes, nós temos gostos diferentes, histórias diferentes. Nós temos opiniões diferentes sobre várias coisas. Mas ainda assim, o Senhor nos chamou à unidade. E veja que unidade não é uniformidade. Nós somos unidos. Não somos iguais, mas somos unidos porque o que há de igual em nós supera todas as nossas diferenças. O que é que a gente deve concordar então? No principal e no essencial. Que nós fomos salvos por um só Evangelho, por um só Senhor. E que nós pregamos e vivemos a partir de um só Evangelho. É isso. O essencial, a palavra de Deus, questões essenciais de salvação somente em Jesus Cristo. É como Paulo diz em Romanos 15, versos 5 e 6, ele diz, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente, a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo sentir, e a mesma palavra que ele usa, o mesmo pensar, a mesma disposição um para com o outro que Cristo teve conosco. Nós vamos exercer uns com os outros a mesma paciência. Nós vamos exercer uns para com os outros a mesma misericórdia que Deus exerce conosco todos os dias. E nós vamos tratá-los como iguais a nós. Porque eles são iguais a nós. Eles são nossos irmãos. E assim nós vamos glorificar a Deus quando nós fazemos isso. E esse falar procurando a concordância torna possível a segunda coisa que Paulo pede, quebrar as divisões no meio da igreja. Não há necessidade de nós nos dividirmos em grupos menores que pensem de maneira igual a nós, sobretudo, se nós pensamos igual naquilo que é essencial. Infelizmente, é isso que muitos fazem. Não só criando grupos dentro das igrejas,
mas também se mudando de igreja em igreja. Acontece direto. Eu monto meu grupinho na igreja e ele está concordando comigo. Mas alguém do meu grupo, um belo dia, discorda de mim. E os outros do grupo discordam também. E eu falo assim, esse grupo não me serve mais. E eu saio do grupo. E aí eu procuro na igreja outro grupo que me sirva. E se eu não encontro na igreja, o que é que eu faço? Eu mudo de igreja. Simples assim. E eu vou procurar uma igreja que atenda a todos os meus requisitos. Muitas e muitas pessoas fazem isso. E não com aspectos essenciais de fé, tá? Com aspectos secundários. Muitas e muitos fazem isso. Só que essa pessoa vai perceber um dia que não existe igreja que lhe atenda a todos os requisitos. A igreja não foi feita para nos servir. Nós somos congregados pelo Senhor para servirmos a Ele uns aos outros. Essa é a diferença. Nunca vai existir uma igreja perfeita que você fale assim, não, essa aqui... Não vai, nós somos pecadores. Nós somos inconsistentes com a nossa fé. Nós somos carentes da graça do Senhor. Mas ainda assim nós somos congregados por Ele. Divisões não funcionam no meio da igreja. Elas só destroem a igreja. Tá, pastor, mas é de promover esse tipo de divisão que a igreja romana nos acusa? Por exemplo? Mas ao contrário do que muitos pensam, nós não temos comunhão com eles. Nós não somos a mesma igreja. E essa é a diferença. Eles creem no outro evangelho. Eles creem no evangelho que a salvação é obtida pela fé e pelas obras. Paulo não defendeu comunhão, por exemplo, com os gálatas, que faziam isso. Os falsos mestres que estavam na igreja de Galácia, eles falaram, não ouçam, botem para correr. Pelo contrário, ele repreendeu quem estava fazendo isso. Aqueles que são da igreja católica romana, nós temos que fazer a mesma coisa que nós fazemos com os outros que não creem no verdadeiro evangelho. Pregar esse evangelho. Ter amor por eles. Confiar que o Senhor vai chamar aqueles que fizeram parte da igreja dele. Tá, pastor, mas e as divisões que nós criamos entre as igrejas protestantes? Que nós chamamos de denominações. Infelizmente, elas são frutos desse mundo caído. No céu, graças a Deus, elas não vão existir mais. A gente diz que todo mundo vai ser presbiteriano, né? Mas o batista diz que todo mundo vai ser batista. Mas elas não vão existir. Elas não vão existir. Mas ainda assim, essas denominações que são divisões locais e partes da teologia, elas não podem impedir de nós olharmos para os batistas, para os metodistas, para os assembleanos e para outros crentes como irmãos. Não podem nos impedir de cooperarmos com esses irmãos em projetos de evangelismo. Não pode impedir que nós façamos coisas juntos. Porque aquilo que nos une é muito, mas muito maior do que aquilo que nos separa. É isso que a gente tenta fazer aqui toda a ceia do Senhor. Quando a gente chama membros de outras denominações para que eles se juntem a nós na mesa do Senhor, dizendo que a mesa é do Senhor, nós estamos dizendo para todos eles, nós temos comunhão com vocês. Vocês são nossos irmãos. Nós cremos no mesmo Jesus que vocês. Mesmo que nós tenhamos diferenças quanto a questões secundárias de fé. Porque nós entendemos que aquilo que nos une é maior, mas muito maior do que aquilo que nos diferencia. E se isso é verdade no âmbito entre denominações, muito mais quando nós falamos de igreja local. Aqui convivem irmãos com você todos os domingos. São irmãos que partilham com você da mesma mesa. São irmãos que adoram o Senhor junto contigo, que oram por você, que te conhecem pelo nome. Não dá para você olhar para um irmão desse e dizer, não, é um desafeto meu lá da igreja. Não existe isso. Isso é contrário ao evangelho. É por isso que Paulo fala, estejam inteiramente unidos. Inteiramente. Na mesma disposição mental, no mesmo parecer. A palavra traduzida como inteiramente unidos dá a ideia de nós completarmos uns aos outros. Completarmos uns aos outros nessa união. Quando a gente completa,
a gente chega mais perto daquilo que Deus quer que a gente seja. O Senhor não nos uniu aqui, meus irmãos, sem propósito, nessa igreja local. Pequena expressão. Ele usa o nosso convívio comunitário para nos santificar. Inclusive, por meio das nossas diferenças. É um exercício de santificação. Ver pessoas diferentes com você e olhar para elas e ter compaixão delas e falar, é meu irmão, é minha irmã. Não parece comigo quase nada, mas é meu irmão, é minha irmã. Mas no que parece, parece mais do que tudo. Porque é igual. Isso implica nós termos a mesma disposição mental uns para com os outros. Na verdade, uma mesma forma de pensar com relação uns aos outros. O mesmo parecer, a mesma forma de julgarmos, de emitirmos opiniões uns sobre os outros. À luz das minhas preferências, dos meus gostos, à luz da palavra de Deus e do Evangelho. Em cooperação uns com os outros. Em prol do Evangelho. E isso faz a diferença. Quando nós nos colocamos no nosso devido lugar, quando o Evangelho se coloca no seu devido lugar, quando Cristo fica no foco, as coisas funcionam melhor. Veja o exemplo que Paulo dá nos versos 14 a 17. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Diferentemente dessa disputa por egos dos coríntios, para saber quem era melhor do que quem, Paulo diz, eu dou graças a Deus que eu não batizei quase nenhum de vocês. Por quê? Não gostava de batizar? Não. Para que ninguém dissesse que foi batizado em nome de Paulo. Para que ninguém dissesse, olha, nós fomos batizados por Paulo, então respeitem os primeiros dessa igreja. Respeitem. E ele menciona apenas alguns nomes, Crispo e Gaio. Crispo era um antigo dirigente da sinagoga lá de Corinto. Se converteu ao Senhor, foi batizado por Paulo. Eram os primeiros. Gaio também foi provavelmente que hospedou Paulo quando ele escreve a carta aos Romanos. Lá em Romanos 16, 23. Gaio hospedava a igreja na casa dele. E aqui aparece um lapso de memória nesse texto. É bem interessante. No meio ele diz, eu batizei também a casa de Estéfanas. Além desse, eu não me lembro se eu batizei algum outro. Isso deve ter acontecido, porque se você ver lá no final da carta, no último capítulo, Estéfanas estava lá, quando Paulo ditou a carta. Então ele fala, só batizei Crispo e Gaio. Além desse, eu não lembro, não. E Estéfanas, opa, minha família também. Aí fala, e a família de Estéfanas, bota aí. Foi isso. Veja que mesmo escrevendo um livro inspirado, o apóstolo Paulo ele era apenas um homem como eu e você. Apenas um homem como eu e você. É por isso que Paulo dá graças a Deus que ele não tinha batizado aqueles. Não porque ele não gostaria de batizar, ele gostaria de batizar. Mas ele não queria que eles achassem que tinham sido batizados em nome de Paulo. Paulo não estava desmerecendo o batismo aqui. O batismo é importante, nós sabemos. Ele é importante para identificar os discípulos de Cristo. Representa a nossa união com Ele, a nossa entrada no pacto do Senhor, com todas as bênçãos decorrentes disso. Mas sabe, o batismo não salva ninguém. O que salva alguém é o Evangelho. É a fé que o Espírito desperta em nós por meio da palavra de Deus pregada. É por isso que Cristo tinha enviado Paulo como tarefa principal para pregar o Evangelho. Os que crescem naturalmente seriam batizados, fosse por Paulo, fosse por outro, um sucessor de Paulo. Mas veja que mesmo na sua tarefa principal, que era pregar o Evangelho, Paulo não queria chamar a atenção para ele. Ele disse, olha, eu vou pregar, Cristo me chamou para pregar, mas não usando sabedoria de palavra. Não usando sabedoria de palavra. Para não anular a cruz de Cristo, para não esvaziar a cruz de Cristo, para que não olhassem para mim e falassem assim, nossa, como Paulo prega bem. Nossa, aquele homem falando, eu quero seguir Paulo. E muitas igrejas fazem isso.
Um líder carismático que chama atenção para si e prega a si mesmo e as pessoas seguem esse líder. Não é evangelho. Não é assim que funciona o evangelho. Paulo não queria ser o foco. O foco da igreja é Cristo. O foco da igreja é o que ele fez por nós. E era exatamente isso que os coríntios deviam fazer. Parar de olhar para si mesmos e começar a olhar para Jesus. Parar de dizer, eu sou de fulano, e falar, todos nós somos de Cristo. Todos nós somos dele. Parar de tentar desfazer a comunhão que Cristo estabeleceu e buscar conciliação, buscar a unidade. E é isso que se espera de nós também, queridos. Eu te pergunto, você está disposto a colocar as coisas no seu devido lugar? Está disposto a se esvaziar de si mesmo e se encher de Jesus? Então é hora de procurar aquele irmão com que você rompeu os laços, pedir perdão e perdoá-lo também. Então é hora de quebrar toda a divisão que você tenha criado, acabar com as rixas com irmãos de outras denominações, por exemplo. É hora de parar de brigar nas redes sociais por aspectos não essenciais de fé. E pelos essenciais, não brigue também não, evangelize. É hora de conhecer, se aprofundar no Evangelho e ver como o Senhor Jesus agia com pecadores como nós e passar a agir como Ele, porque foi assim que Ele nos salvou. Foi assim que Ele nos chamou. É hora de usar esse Evangelho para tratar as nossas diferenças. É hora de nós nos unirmos em torno de algo maior do que nós. O Evangelho, o Senhor que nos uniu, o Senhor que morreu e ressuscitou por nós, o Senhor que nos dá uma nova vida em comunhão com Ele e uns com os outros. Una-se aos outros para proclamar essa verdade. Porque só a salvação aí, só a esperança aí. Manter a união da igreja não é uma tarefa simples. Nós somos muito diferentes uns dos outros em várias coisas. Certeza de que muitos de nós nem conviveriam se não fossem da mesma igreja. E para piorar a situação, todos nós somos pecadores. Nós vamos pecar uns contra os outros. Nós vamos falhar, nós vamos ser inconsistentes com a nossa fé em algumas questões. Nós vamos até nos achar, às vezes, melhores uns do que os outros. E nós vamos brigar uns com os outros. Como foi o caso de Corinto. Mas sabe, o chamado do Senhor para nós é que mesmo que manter a unidade da igreja não seja fácil, ela é possível. É o que Ele requer de nós. Porque aquilo que nos une é infinitamente maior do que o que nos separa. É o Senhor Jesus. Nós somos chamados pela graça de Deus para termos comunhão com Cristo. Isso é o Evangelho. O grupo da Trindade já estava perfeito, já estava fechado. Completo, ele não precisava de nós. E mesmo assim o Senhor decidiu olhar para pecadores como eu e você e dizer, venham para a minha bendita comunhão. E olha que essa comunhão custou caro, muito caro. Para que eu e você fôssemos unidos a Cristo e uns aos outros, o Filho trocou a comunhão com o Pai pela sua ira na cruz do Calvário. O Filho morreu pelos nossos pecados, para que nós fôssemos reconciliados com Deus e para que nós fôssemos incluídos nessa unidade eterna de amor. E o Filho nos deu o seu Espírito. Nós temos tudo que nós precisamos, queridos. Ele já fez tudo por nós. Nós temos o Espírito dele, que habita dentro de nós, para nos capacitar a manter aquilo que ele já criou, a unidade da igreja do Senhor. Todas as vezes que você pensar em brigar com alguém, criar um grupinho no meio da igreja, lembre de João 17, releia João 17. Ele clamou ao Senhor, ele clamou ao Pai, Pai, eu te rogo que eles sejam um, como eu sou um contigo. Não foi pouca coisa, querido. Foi muito o que ele fez por nós. E esse grupo de pessoas
chamadas pelo nome de Jesus é o mais inusitado que existe. Aqueles grupos que eu falei não são tão inusitados assim. Pessoas com o coração mais sujo do que um rato, mas que foram limpas pelo Senhor. Pessoas que rumavam para a morte eterna, mas foram ejetadas pelo Senhor Jesus Cristo para a vida. Pessoas que não só foram declaradas mortas, estavam mortas de verdade, embora estivessem vivas. Mas ressuscitaram com o nosso Senhor Jesus. Esses somos nós. Todos nós viemos dessa situação. E se você ainda não veio dessa situação, o que é que você está esperando? Venha, crê em Jesus. E você vai entender o que é comunhão de verdade. Nós não merecíamos fazer parte desse grupo, mas nós fomos aceitos por Cristo mesmo assim. É por isso que não dá para dividir esse grupo sem que ele perca a sua identidade. A igreja, ela não é um grupo de interesses. A igreja, ela não é um fã-clube. A igreja é uma família. Uma família do Senhor. Nós não escolhemos Jesus. Ele nos escolheu. Nós não somos donos de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Deus é o nosso Pai. Nós já fomos reconhecidos em Cristo. Nós não precisamos provar mais nada para ninguém. Nós já somos tudo nele. Nós temos livre acesso a ele, comunhão com ele. E nós, queridos, não precisamos brigar uns com os outros, porque nós não somos rivais. Nós somos irmãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos uniu. Obrigado porque o Senhor nos chamou a essa bendita comunhão com a tua Santa Trindade uns com os outros. Senhor, confessamos que falhamos nisso. Brigamos por questões pequenas. Brigamos porque nos achamos melhores uns que os outros. Brigamos porque achamos que nós somos maiores do que o Evangelho e te pedimos perdão por isso. Mas te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não nos deixa a nossa própria mercê nisso. O Senhor nos chama à unidade. O Senhor nos chama a reconhecer que precisamos perdoar uns aos outros. Nos reconciliar uns com os outros. Olhar para os nossos irmãos como o que eles são. Irmãos de fato. Todos nós aceitos pelo Senhor. Salvos pelo Senhor. Chamados pelo Senhor para fazer parte da tua família. Obrigado por isso. Continua a trabalhar conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.